Startei aqui a gravação de mais uma parte da aula. Vamos lá para o código, ó. Então, é o seguinte, vocês vão ter que ficar atentos agora, porque parte do código já foi gerada quando da criação da classe. Eu vou criar aqui uma classe só para a gente... Vou chamar uma classe de modelo. Exemplo. Toda classe começa com letra maiúscula, né? Uma classe só para a gente ver. Aí eu excluo. Essa classe está sendo criada dentro do pacote DAO. O que acontece? Ao criar a classe, eu tenho aqui alguns comentários que eu posso excluir. E ela vem com isso daqui. Opa, perdão. Ela vem com isso daqui. Ela indica em que pacote que ela está. Então, no pacote net.creativamente.dal. E aí, public class exemplo. E a gente vai complementar, tá? Então, só estou colocando isso porque nessa classe conexão, a gente vai ter que... Aqui já está pronto. E o public class conexão banco de dados e o último fecha-chaves aqui embaixo. Então, todas as outras linhas, elas deverão ser incluídas. Deixa eu só excluir aqui essa exemplo. E vamos começar a ver o que está sendo feito aqui. Bom, então, inicialmente, eu coloquei praticamente todo o código comentários. Eu gostaria que vocês copiassem esses comentários também, para lembrar depois o que eles fazem tudo. Então, primeiro eu explico que DAO é Data Access Layer. Import java.sql.asterisco é a biblioteca do Java que vai nos dar as ferramentas necessárias para fazer a conexão. Então, aqui vai ter a definição de uma série de classes, e a gente vai utilizar classes, recursos, etc. e tal, tá? Então, essa linha aqui, obrigatoriamente, ela vai ter que ser incluída. Essa barra vertical não tem, viu? É por causa do zoom que eu dei aqui, ó. Mas essa barra vertical não tem. Então, import.java.sql. Asterisco, fechando com ponto de ponto e vírgula. Aí nós vamos criar um método. Então, esse método ele começa aqui e ele se estende até aqui, ó, onde eu estou sinalizando, né? Ó, essa chave, ela abre aqui e fecha aqui embaixo. Esse método começa aqui e fecha aqui. Então, o método ele vai ter uma chave de abertura e uma chave de fechamento. Então, fiquem atentos a essas coisas. O método o método conector é um método. O que é um método? É uma procedure, é uma função. No caso, ele é uma função, porque ele vai retornar. Então, vamos ficar bem atentos agora. Eu tento estabelecer conexão com o banco de dados e eu vou ter como retorno alguma coisa que vai informar: sim, a conexão deu certo, não, a conexão não deu certo, porque houve um erro. E a gente vai, inclusive, identificar qual foi o erro encontrado. Então, esse método, lembra, ó, tudo que tem abre e fecha parênteses é método. Então, esse método, ele vai retornar alguma coisa dizendo sim, a conexão deu certo, não, a conexão não deu certo. Ele vai utilizar, ele vai retornar algo do tipo connection. E esse connection está definido dentro de java.sql.asterisco. Por isso que a gente precisa da biblioteca, né? Que é isso? Como é que foi feito? Eu não preciso me preocupar. Essa é a sintaxe e a gente vai simplesmente aplicando. Bom, vamos lá, passo a passo. O que nós estamos fazendo nessa linha aqui, ó? Deixa eu dar o zoom. Essa palavra conexão. Então, ó, java.sql.connection, conexão. O que a gente tira daqui de informação? Eu tenho aqui, ó, algo que começa com letra maiúscula e aqui eu tenho algo que começa com letra minúscula. Portanto, o que é um e o que é o outro? Isso daqui é uma classe. Esse daqui
objeto. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos instanciando um objeto chamado conexão a partir da classe connection que foi definido, que foi criado nessa biblioteca. Tá? É como se fosse um string S. Aí S seria uma variável do tipo string, mas não, aqui é mais complexo. É uma conexão do tipo connection. Então, a gente já consegue vislumbrar o seguinte, ó. Se o método conector vai retornar algo do tipo connection, conexão foi criado do tipo connection, no transcorrer do código, esse objeto conexão, que por enquanto está armazenando o valor null, já vou explicar, esse objeto conexão vai ser o valor a ser retornado. Então a gente já pode observar aqui o seguinte, ó, return conexão. Então recapitulando, ó, se conector é um método do tipo connection, conexão tem que ser um objeto do tipo connection, porque eu vou ter que retornar alguma coisa do mesmo tipo do método que foi criado. Espero que eu tenha me colocado de maneira clara aqui. Por que conexão começa com null? Null, lembra lá do MySQL? Not null, não nulo? Então, inicialmente, quando o método começa a ser executado, conexão está valendo null, ou seja, não existe conexão. Neste pacote, nós vamos tentar estabelecer conexão, mas quando eu estou aqui executando nesse momento, ainda não foi feita. Tá? Vamos lá. Nós vamos precisar de algumas informações para estabelecer a conexão com o banco de dados. Primeiro, eu vou precisar de uma variável do tipo string on, que vai ser formada por, obrigatoriamente vai ser isso, com.mysql.jdbc.driver. O que essa variável driver, que tem esse valor, o que ela está apontando? O que ela está indicando? Que é esse daqui o driver que vai ser utilizado. Tá? Então, essa variável driver é a forma que nós vamos ter de informar que é esse conector que vai ser utilizado. Uma variável que se chama host. O que é host? Servidor. Então, ó, nós vamos usar um MySQL local que está usando a porta 3306. Nós ainda estamos pouco acostumados a trabalhar com as portas, mas cada vez que a gente faz conexão, comunicação de dados, esse trânsito é como se os dados percorressem um caminho, percorressem uma estrada. E para chegar nessa estrada, que aí são as partes eletrônicas ou até mesmo internet, a rede, tem que passar por uma porta de comunicação. Então elas são identificadas por números. É a porta 3306. Depois nós temos uma variável do tipo string que tem o nome do banco de dados, é o nome que nós criamos lá no MySQL. E aí, com essas informações de cima, driver, host, com essas duas informações de cima, host e banco de dados, nós vamos criar uma variável chamada URL. URL é o que a gente coloca no navegador. É como se eu estivesse apontando um caminho, um link. E ele obrigatoriamente vai ser vai ser isso aqui, ó, jdbc, /mysql, // aí eu teria que colocar aqui o nome do servidor. Só que ele já está armazenado lá na variável host, então substitui. Ele aqui vai substituir, vai aparecer localhost, /, 3306, mais barra, mais conteúdo de banco de dados, controle OS. Então, se nós pegarmos essa string aqui, quando ela for executada, quanto que ela está valendo? Essa string vai estar valendo jdbc, mysql, // aí vem o servidor, localhost, 3306, estou seguindo aqui, ó,
o banco de dados. Controle OS. Então, eu poderia ter criado a string desse jeito aqui, ó. Ao invés de ter utilizado isso tudo, eu poderia ter criado a string desse jeito. Certo. Só que se eu fizer outro projeto, começar outro projeto Java com banco de dados MySQL, provavelmente não vai ser esse banco de dados. Ele vai ser outro. E é possível que eu não use o meu servidor local MySQL. Pode ser que eu, por exemplo, eu passe para vocês um servidor nas nuvens. Então, é mais fácil eu acertar. Eu apago aqui, ó, em vez de localhost, eu coloco o nome do outro servidor e aqui eu apago e coloco o nome do novo banco de dados, do que mexer nessa string toda. Mas isso é só uma estratégia. Quem, por um acaso, quiser colocar a string inteira desse jeito, fica à vontade. No lugar disso daqui, colocar a string já completa. E aí não seriam necessárias essas duas variáveis. Isso é estratégia de programação. Cada um tem a sua, tá? O importante é que dê certo. Muito bem. A variável URL, aí nós temos o usuário, que é root, e o password, que é nulo. Muito bom, feito até aí. Agora, com todas essas informações preparadas, até aqui, ó, já criamos o objeto conexão. Na verdade, aqui string é classe, né? Então, criamos todos esses, olha só, criamos todos esses objetos, instanciamos todos esses objetos, tudo isso foi preparação. Aí eu vou tentar estabelecer conexão com o banco de dados. Se tudo der certo, ele vai executar até aqui o final. Se tivermos, até aqui, ó, até o return. Abriu o try, fechou o try. Se der algum erro, ele cai no catch. Então, tente fazer isso, mas se der erro, interrompa e execute isso. Bom, na verdade, a conexão são essas duas linhas só. Todas essas outras que eu vou selecionar agora, elas, com exceção do return. Então, são três linhas. É o class, o conexão e o return. Todas essas outras linhas são comentários ou system.out.println, mensagens que serão apresentadas aqui na saída, quando na execução. Por que eu faço tudo isso? Os comentários, para eu me lembrar o que é isso, e o system.out.println para que eu visualize na saída se foi estabelecida a conexão. Então, olha o comentário que eu coloquei aqui, ó. Apresentação do conteúdo da conexão. Se for apresentado null, a conexão falhou. E se for apresentado uma string de conexão, tudo ok. Por exemplo, foi apresentado quando eu estava rodando isso daqui. Tá tudo certo. Essa é a string de conexão. Presta atenção aqui, ó. com.mysql.jdbc. Olha aqui em cima, ó. .com.mysql.jdbc. Aí ponto, e aí o que aconteceu? O driver fez conexão e ele fez desse jeito aqui, ó. Aí isso é gerado pelo próprio sistema, pela própria conexão, a gente não precisa se preocupar com nada disso. O importante para a gente é o seguinte, ó. Se eu tenho uma URL, assim, uma conexão sendo apresentada, significa que deu certo. Beleza. Aí eu simplesmente dei um system.out.println. Lembre, na hora que for fazer isso, que basta digitar Salt, Ctrl espaço, e ele cria o código para a gente. Lembra disso, né? Então, essa daqui é a parte da conexão, deu certo. O que nós temos que fazer? Class.forName driver. Quem que é esse driver? É esse daqui, que na verdade está indicando aqui. Então eu estou criando uma classe pelo nome. Qual que é a classe que está sendo criada? É a classe driver, que é criada a partir, é o driver JDBC para conexão com MySQL. Essa linha aqui é a linha de conexão. É aqui que está tentando efetivamente fazer conexão.
Então, ó, Drive Manager, gerencie o driver. Tá, o que você quer que eu faça? Gerencie, tome conta, administre. Ó, pegue a conexão pela URL. Qual que é a URL? É aquele JDBC que eu falei para vocês das variáveis. Então, aqui eu tenho o host e o banco de dados, o usuário e o password. Então, dessa história toda, o que a gente conclui? Que para fazer conexão com o banco de dados, eu preciso do host, do banco de dados, do usuário e da senha, que é como a gente sempre faz. A única coisa é que nós estamos embutindo isso dentro de um código Java. E aí vem a explicação que eu acabei de passar para vocês, né? E o resultado fica armazenado no objeto conexão. Deu tudo certo? O método conector retorna, por exemplo, essa string aqui, conexão. Né? Na verdade, não é uma string, é uma connection. Mas indicando que deu certo. Porque se não der certo, o que ele vai retornar? Null. Bom, isso daqui deu erro. Cai no cat. O cat, na declaração do cat, existe um método e do tipo exception. O que é esse exception e? Então, classe e objeto. O que vai ser armazenado nesse e? Qual foi o erro? Poderia até ter colocado assim, ó, erro, só que aqui embaixo eu tenho que escrever erro. Opa, perdão. Erro. Então, quando cai no cat, o erro que aconteceu, ele é capturado, isso tudo acontece sem a gente ver, e é armazenado nesse objeto. E aí a gente manda a mensagem system.out.println, erro ao estabelecer conexão com o banco de dados. E a gente dá um system.out.println, qual é o erro. Essa é a lógica de programação daqui. Parece que é muita coisa, porque eu estou explicando. Mas como eu disse para vocês, são 20 e poucas linhas. Vamos executar. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Executei. Quando vocês forem executar, ainda não vai estar acontecendo isso daqui. É porque eu já tenho o código no JFrame Login. Vocês ainda não terão, vai ser a próxima etapa da aula. Mas o que aconteceu? Tudo isso daqui foi processado, tudo que nós conversamos. E aí, ó, presta bastante atenção que eu vou deixar aqui, ó. String de conexão com o banco de dados. Olha o que está escrito aqui, ó. Exatamente a mesma coisa. Quer dizer que deu certo. Eu apresentei string de conexão com o banco de dados e o conteúdo da variável do método conexão, que é esse método conexão que recebeu o resultado da conexão. Deixa eu colocar a saída aqui de novo. Olha lá, ó, qual que é. Ele deu uma pequena mudada. Então, cada vez que estabelecer conexão, deixa eu colocar um embaixo do outro aqui para vocês verem. Ó, ele deu uma mudadinha aqui no final. Então, cada vez que estabelecer conexão, esse finalzinho aqui muda, ó. E nunca teremos dois iguais, né? Como se fosse um ID, vamos assim dizer. Vamos dar um erro. Vamos mudar o nome do banco de dados aqui, ó. O nome errado. Então, eu vou fechar a aplicação, executar novamente. E olha, alertando, né? O de vocês ainda não vai estar fazendo isso, tá quase. Mas só para mostrar. Erro ao estabelecer conexão com o banco de dados. Deixa eu pegar a saída aqui que eu fechei de novo. Olha aqui. Erro ao estabelecer conexão com o banco de dados. Então caiu no cat. Qual que é o erro? Banco de dados não conhecido. Controle _OSX. É isso aí. Se a gente errar o nome do banco de dados, ele vai dar uma mensagem. Se a gente errar o servidor, ele vai dar outra mensagem, mas sempre apresentando o erro ao estabelecer conexão com o banco de dados. Tá? Essa é a lógica. Eu sei que foi extenso, aquela ideia que nós conversamos no finalzinho do bimestre passado. É muito abstrato, mas com a prática vai começando a ficar concreto. Já passei isso daqui para vocês no WhatsApp e olha, são 25 linhas apenas, com algumas coisas já escritas. Vou dar para vocês mais ou menos uns 20 minutos. 25 linhas, 20 minutos,
é tempo bastante, mais do que suficiente. E aí a gente vai para começar a parte de programação do JFrame, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta, mãos à obra lá. Vamos colocar isso para funcionar.